Você já tentou fazer seu devocional e no primeiro dia, na primeira semana, você desiste porque você falhou em algum outro dia? Você já sentiu que parece que Deus está distante de você, parece que você não sente Deus, enfim, se sente fracassado com isso? Bom, hoje a gente quer falar sobre isso com você, como a gente pode fazer o nosso devocional. Oi gente, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Se você não nos conhece, é a primeira vez sua aqui, eu sou o Victor. E eu sou a Keila. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre vida devocional, qual a importância, como nós fazemos, se nós fazemos juntos, separado. Então fique com a gente, aproveita, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém, ative o sininho se você não ativou, coloque o seu comentário aqui no decorrer do vídeo. É sempre muito importante a sua participação no vídeo, incentiva a gente e a gente sabe o que a gente pode melhorar e o que a gente precisa fazer. O que é devocional? Bom, essa normalmente é uma pergunta que quando você é novo na fé, quando você acabou de conhecer Jesus, acabou de começar a seguir Jesus, começar uma jornada cristã, o que é o devocional? É uma pergunta que as pessoas não sabem. Mas devocional é basicamente o seu tempo de relacionamento com Deus, de cultivar o seu relacionamento com Deus, de cultivar, de aproveitar, de desfrutar da presença de Deus. Isso é devocional, é um tempo que você tira do seu dia para contemplar o Senhor, para conhecer o Senhor. Afinal de contas, nós cremos que Deus é uma pessoa e nós nos relacionamos com Ele. Como eu posso me relacionar com o Victor e o Victor pode se relacionar comigo? É claro que você pode pensar, mas eu posso me relacionar com Deus, com Jesus, no dia a dia da minha vida. Mas é muito importante você tirar um tempo do seu dia, nem que seja 5 minutos, 30 minutos, 1 hora. Você sabe da sua rotina, mas é importante você tirar para fazer uma devocional, né? Então, devocional de fato não é viver uma vida só pensando em Deus e etc. Não, eu estou pensando aqui, como alguns cristãos dizem, eu vivo em espírito de oração. Isso é muito importante, sim. Mas o que nós vamos falar aqui de devocional é você sentar numa mesa ou entrar num quarto, como a Bíblia fala, que Jesus comenta sobre isso, entra no seu quarto e fala com o seu pai que está em secreto, que te vê em secreto. Então, é isso que nós vamos falar hoje sobre esse tipo de devocional. Primeira coisa que a gente precisa pensar é por que é importante ter uma vida de devocional ou cultivar esses momentos de devocionais na sua vida. Porque, para pensar, como que é a rotina da sua vida? O que você pensa, é a primeira coisa que você pensa quando você acorda? Sabe, a rotina do nosso dia a dia tenta nos engolir. As preocupações dessa vida tentam nos engolir. E ter um momento separado para pensar em Deus e na sua palavra, para pensar em Jesus e no seu sacrifício, para ter intimidade com o Espírito Santo, é muito importante nessa jornada cristã que eu sei que você quer cultivar. Então, a importância do devocional é que isso faz a gente fortalecer o nosso homem interior, o nosso homem espiritual. Paulo vai falar isso, sobre aquilo que você fortalece, se é a carne ou o espírito. Então, o devocional tem essa importância de ser uma parte de você alimentar o espírito, o seu homem interior, né? Você trazer o Espírito Santo para controlar a sua vida, né, amor? Você exercer espiritualmente, é um exercício, assim como você precisa, Paulo também fala sobre isso, como você precisa exercitar o seu corpo físico, você precisa comer, você precisa fazer exercício físico para que você viva bem. A mesma coisa é com o homem espiritual, só que é ainda mais importante, porque Paulo também vai dizer que a vida que agora nós vivemos em Cristo é uma vida pelo Espírito, né? Então é extremamente importante que a gente comece a alimentar agora o nosso Espírito para que ele cresça, até que ele chegue à estatura de um varão perfeito. É só você colocar na régua as pessoas que você conhece ou você mesmo que são fortes espiritualmente, assim, que estão constantes. Maturidade, né? Tem maturidade. A pergunta para elas, para ser feita para elas é: você faz devocional? Como está a sua vida devocional?
eu tenho certeza que 100% dessas pessoas deveria ser assim, né? Das pessoas que estão crescendo na maturidade cristã, elas têm uma vida de devocional. Pode ser que elas falhem um dia ou outro, uma semana ou outra, mas elas sempre voltam a esse lugar de devocional diário. Sim. Então, é só olhar para a sua vida. Como que tá a sua vida espiritual? Você está forte, fraco, está mediano? Aí a pergunta é, como está a sua vida devocional? Então é aí que a gente quer entrar sobre a importância de uma vida devocional. Agora, na prática, como que eu, Keila e o Vitor, nós fazemos o nosso devocional? Na minha experiência, eu já tive várias formas de fazer o devocional, né? Então, eu acho que isso entra muito com a realidade da nossa vida, né? Então, quando você é solteiro, você vai ter uma possibilidade de devocional. Quando você casa, você vai ter uma outra possibilidade. Quando você tem filhos, você vai ter uma outra possibilidade. Quando você está desempregado. Quando você está desempregado, você tem quando você está trabalhando. Exatamente. Tudo muda, depende né? muito da fase da sua vida, né? Porque é muito importante a gente entender que a gente precisa ter tempo. Um tempo de qualidade para fazer o devocional, certo? Então, como que eu faço? Eu gosto de fazer pelas manhãs, já fiz pelas manhãs. No começo da minha conversão, eu fazia muito de madrugada, né? Acho que quando eu era bem mais jovem, eu gostava de ficar acordada de madrugada, mas eu tive experiências muito profundas com Deus, através da leitura da palavra, enfim, de toda essa prática que a gente tem no devocional. Atualmente, eu procuro fazer pela manhã, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto da manhã, eu gosto de ter momentos de contemplação, mas na prática como que eu faço? Leitura bíblica, então eu sempre procuro ter ali, ler uma porção da palavra. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler salmos, meditar nos salmos e orar os salmos também. Então, ter um tempo de oração ali com Deus, falar com Deus sobre o que eu orei na palavra, né? O que eu orei, abrir o meu coração, falar para Deus o que eu tô sentindo, reconhecer os meus pecados diante de Deus. Esse tempo de oração, eu faço isso. Também gosto de ter momentos de adoração, então às vezes eu coloco um louvor ali, né? E vou ouvindo, às vezes eu canto, às vezes, enfim, eu crio algumas coisas. Mas é um momento assim que costuma ser de 30 a 40 minutos. Na prática, é isso que eu faço. Gosto de usar a Bíblia física, então eu sempre procuro usar a Bíblia física. Gosto de fazer anotações, pra mim é importante. Às vezes... marcar, né? Fazer marcações. Então, às vezes eu uso o aplicativo. Muito raro eu uso o aplicativo da Bíblia. Eu uso mais momentos de sair mesmo, vou, sei lá, enfim... Mas é basicamente isso. Eu sou uma pessoa mais manual, né? Eu gosto mais dessa parte criativa na leitura. Sim, é importante também ter na mente que devocional não é um estudo, né? Sim. Senão você pode cair num mal de querer sempre estudar, e estudar leva tempo, saber o significado conhecer das palavras, né? Claro, isso é muito importante. Você como cristão, você precisa conhecer profundamente a Bíblia, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de devocional, é ler a Bíblia e ter aquele entendimento de o que esse texto, o que eu acabei de ler pode me ensinar hoje, pode estar falando comigo hoje, né? Para eu poder orar aquilo de maneira intencional e viver meu dia pensando, meditando naquilo. Então, o devocional é isso. Separe um capítulo, um trecho. Eu conheço gente que tem uma vida corrida e que lê dois versículos da Bíblia ali. Sim. 2 salmos, sabe? Uma parte bem curta e vai meditando com aquilo, ora sobre aquilo. Durante o dia, fica pensando. Não se sinta cobrado. Na verdade, a gente quer ler muito apressadamente as coisas. Tudo bem, você pode ler 5 capítulos por dia, 10 capítulos por dia, mas se você ler um versículo todo dia, você vai estar se alimentando. É claro que a verdade é que a gente precisa crescer nisso e sempre melhorar, né? Ter mais tempo de qualidade com Deus. Mas a devocional é basicamente isso. Oração, leitura, meditação, adoração. Isso aí. Agora vamos a dicas para quem quer começar. Não tem essa rotina, não tem esse hábito. É muito difícil o começo, né? Porque manter a constância. Então a dica que nós temos para você é: comece com 10 minutos. Sim. Comece com o tempo que você tem.
Tem gente que fala, eu não tenho tempo, eu acordo de manhã, já vou trabalhar, vou pra faculdade, chego tarde em casa, eu só quero dormir. Se eu for ler depois que eu chegar em casa à noite, eu não vou conseguir ler, não vou conseguir me concentrar, não vai ter efeito nenhum. Acorde 10 minutos antes, sabe? Escove seus dentes, vai pra sala ou fica no seu quarto, lê uma porção bíblica, ora sobre aquilo, medita sobre aquilo no seu dia. Tenha isso como um hábito. Não precisa fazer disso um ritual, né? Disso uma coisa de, eu preciso separar não é pra uma ser hora. pesado, não é né? pra ser pesado, é pra ser leve. Você tem que desejar isso. Deseje a palavra de Deus. Deseje conhecer mais a Deus. Veja como está o seu coração, né? Então, escolha também um livro simples, né, da Bíblia. Um dos evangelhos que eu sempre indico é João, né? O primeiro evangelho que você pode começar a ler é João. Nós temos 4 lá, mas o João é um evangelho que é muito mais direto ao nosso coração, fala sobre quem é Jesus. Aquela gosta de salmos também. Gosto dos livros poéticos, né? Poéticos e de sabedoria, que são salmos, provérbios, cantares, mas normalmente eu tô sempre ali em salmos e provérbios. Acho que para o começo, assim, pode ajudar bastante, porque ensina muito sobre as coisas da vida, né? Lidar com a vida, os problemas cotidianos. O Senhor tem sempre uma palavra de sabedoria para nós com relação a isso. Quando aquilo fala sobre fazer anotações, talvez você possa pensar, nossa, mas deve ser muito difícil fazer anotações. Não, qual é a anotação que você deve fazer? Eu li um salmo hoje. Qual foi a palavra, qual foi a frase desse salmo que mais me chamou a atenção? Que te marcou? Isso, escreva aquilo, coloca num papel, leve num caderno, coloca num bloco de notas e no seu dia vai olhando aquilo, vai lembrando daquilo, lembrando da palavra de Deus. Ela é viva, ela vai te transformar, ela vai mudar a sua vida, sabe? Ela vai te dando paz, vai te dando descanso. Então, assim, acredite, a Bíblia não é só um livro que nós lemos para ter conhecimento. Ela é a palavra de Deus. Sim. Então você ter contato com ela é muito importante. A Bíblia, ela, como o Victor falou, é a palavra de Deus. Então é aquilo que Deus diz para nós. Ele nos orienta, né? A Bíblia, ela é um manual de vida, um manual de fé. Então você lê para praticar, você lê para obedecer, para aprender ali. Então é muito mais do que essa parte de vaidade, mas é uma parte mesmo de que você... Cara, eu quero saber o que Deus pensa, né? Eu quero saber o que Deus pensa e eu quero ser como Ele é, sabe? Eu quero imitar o meu pai, eu quero imitar Jesus, eu quero ser como Ele é. Então, eu preciso saber o que Ele pensa, né? Eu preciso saber o que Ele fala sobre várias áreas da minha vida, né? Se você tem dificuldades, se você está muito no começo da sua jornada cristã, procure alguém da sua comunidade local, verdade. Ou alguém de confiança, um amigo que tenha um pouco mais de maturidade para te ajudar na devocional, para ler junto com você, sabe? Para vocês cultivarem essa conversa no dia a dia, lendo a mesma coisa. É muito importante ter amigos, né? Sim. Então aí entra o casal, a importância do casal. Ajuda bastante. Eu e aquela, a gente tá aqui na mesa e ela lê ali, eu leio aqui. A gente raramente faz uma devocional juntos. A gente tem momentos de adoração juntos, né? Sim. E compartilhamento. Né? Mas assim, eu leio uma coisa, ela lê outra. E na nossa devocional, no fim, a gente conversa. Nós estamos lendo aqui. Isso alimenta ela, me alimenta, porque aquilo que Deus ministrou no coração dela também ministra no meu. Aquilo que Deus ministrou no meu coração ministra no dela. E isso a gente vai crescendo juntos. Saiba, é importante o casal fazer devocional junto, mas o devocional é uma obrigação ou uma prática individual. Ela é individual. Não coloque um peso enorme sobre o seu até porque marido, a pessoa também já se culpa já por causa disso. Já fez seu devocional hoje? E às vezes você também não fez. Verdade. Sabe? Seja o primeiro a fazer, pratique isso, sabe? É muito importante você começar. Apenas comece. Não tente ser perfeito, seja presente. Faça praticante. Isso, pouquinho todo dia, né? Isso aí. Então, para encerrar o nosso vídeo, a gente quer deixar um desafio para você. Se você ainda não tem tempo com Deus, separe um tempo com Deus. É importante você entender que se você não for intencional, se você não decidir fazer isso, você não vai sentir vontade de fazer. Então, ordene a você mesmo, né? Coloque um tempo na sua agenda, um horário, um dia, para que você, né? Você não precisa fazer todos os dias também, você pode fazer pelo menos ali umas 4, 5 vezes por semana, já vai fazer uma baita diferença na sua vida. Mas tente separar um tempo para fazer isso e seja intencional. E se você já faz devocional, comenta aqui nos comentários como que é o seu devocional, dá dicas, vamos
dar dicas para os outros, né? Então, meu devocional é assim, 10 minutos, 30 minutos, eu faço assim. Comenta. E se você não faz ainda, comenta aqui. Eu vou começar a minha vida devocional. Eu vou ter prazer de curtir o seu comentário e a gente vai começar juntos nessa jornada cristã. Isso aí. Tamo junto? Esse foi o nosso primeiro vídeo de conteúdo. Exatamente. Espero que você tenha gostado. Lembre-se, se inscreva no canal, é de graça. Compartilhe com alguém, curta e comente aqui aquilo que a gente já falou, aquilo que te chamou a atenção. É nóis? É nóis. A gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.